Nós iremos contar a história do filme Na Natureza Selvagem, para fazer um paralelo com a teoria de Jung sobre arquétipos. Especificamente, iremos falar sobre o arquétipo do rebelde. O filme narra uma história, baseada em fatos reais, de Christopher, um jovem americano de 22 anos que, após se formar na Universidade de Atlanta, em 1990, larga tudo o que se tem e se aventura em uma viagem em busca de sua liberdade. Jung acreditava que o inconsciente coletivo é formado pelos arquétipos, os quais são imagens simbólicas inatas que possuem forte carga energética presentes no inconsciente de todos os indivíduos, independente de raças, crenças, culturas, entre outros. Existem diversos arquétipos que influenciam nossos padrões de comportamento. O rebelde é responsável por quebrar e romper paradigmas sustentados pela sociedade, isto é, revolucionar. É por isso que, por vezes, gera um estranhamento e choque das pessoas que estão à sua volta, acostumadas a viverem de acordo com os modelos sociais. Assim, o rebelde é considerado ousado, radical e libertador. Christopher vem de uma família tradicional da Califórnia, nos Estados Unidos, que preza por uma carreira profissional bem-sucedida conforme os padrões sociais. No entanto, o personagem possui um sentimento de não pertencimento à sociedade a qual vive, pois a partir de um olhar crítico e autêntico a considera extremamente materialista, hipócrita, cheia de mentiras e com relações humanas superficiais. Com isso, a partir do momento em que Chris forma-se na universidade, realizando o sonho dos seus pais, doa todo o seu dinheiro a uma instituição de caridade e começa a se aventurar sem rumo pelas estradas americanas, apenas com pouquíssimo dinheiro. O personagem sai em busca de uma liberdade, a qual é impedida de se viver em uma sociedade doente, com valores superficiais longe da natureza. Ao longo de sua jornada, Chris envia cartas dando notícias apenas para sua irmã mais nova, única pessoa que, segundo ele, o entende, já que o relacionamento com seus pais é marcado por muitos conflitos, o que corresponde a mais um motivo para ele querer sair de casa. Entretanto, a partir de um dado momento, o personagem para de se corresponder com a irmã, deixando a família totalmente sem notícias, e com isso rompe completamente os seus laços familiares. Além disso, Christopher queima o pouco dinheiro que tem e abandona seu carro, fazendo com que passe a andar a pé, de carona e até canoa, arranjando empregos temporários assim que o dinheiro lhe faltasse. Ele também muda sua identidade, passando a se chamar Alexander. O rompimento com a família, com o materialismo capitalista e com a sua identidade são alguns dos indicadores que o personagem é um extremista radical, o que é característico do arquétipo do rebelde. Chris se aventura por diversos estados, como Dakota do Sul, Arizona e Califórnia, e ao longo da viagem coloca como meta chegar ao Alasca selvagem, o único lugar que considera capaz de se viver em contato pleno com a natureza, longe de uma civilização envenenada. Conforme vai seguindo seu objetivo, conhece muitas pessoas que influenciam no seu amadurecimento e que também as influencia com seus pensamentos revolucionários. É possível identificar que o personagem arrisca a segurança da própria vida, como, por exemplo, quando desce de canoa, uma cachoeira sem capacete e licença para remar, ou escala montanhas sem nenhum tipo de equipamento de segurança. Essas situações são características do rebelde, pois demonstram o tipo paradoxal desse arquétipo, cuja destrutividade e quebra de regras reflete o impulso à morte e o medo à aniquilação. A cena em que Chris chega ao Alasca selvagem e cruza o rio simboliza a ruptura total com a sociedade, exprimindo uma característica do polo negativo de seu arquétipo, o extremismo. Ele encontra um ônibus abandonado, denominado por ele de ônibus mágico. Dessa forma, passa a viver nesse automóvel, se alimentando apenas de frutos silvestres e de animais que uma vez ou outra consegue caçar, sob orientação de livros de sobrevivência.
Entretanto, quando estava vivendo o auge do estado de liberdade que tanto almejou, comete um erro fatal e come um fruto venenoso. Assim, o personagem, ao se ver diante da morte, possui um pensamento nostálgico com reflexões sobre sua vida e principalmente família, chegando à conclusão de que a felicidade só é real quando compartilhada. A partir dessa frase, é possível afirmar que, nesse momento, Christopher tem a consciência de que o seu radicalismo em busca da liberdade, rompendo com tudo e com todos, o levou a uma solidão que não é boa. Dessa maneira, pode-se dizer que as características do arquétipo rebelde levaram o personagem a atingir o seu objetivo, que era a liberdade com pleno contato com a natureza, e o fez movimentar, ir atrás do que acreditava. Com isso, acaba demonstrando o polo positivo do arquétipo. No entanto, Christopher deixou-se influenciar pelo radicalismo de suas ideias, provocando uma ruptura com toda a sociedade, tornando-se completamente sozinho. Há uma negação do homem social, qual depende do outro para sobreviver, provocando a sua morte. Esse fato mostra a dificuldade que o rebelde possui em lidar com o que não considera certo, tendo a necessidade de se afastar e não se aprofundar em suas relações. Com isso, podemos concluir que esse afastamento do rebelde caracteriza uma fuga por não saber lidar com seus problemas. No caso, o personagem projetou seus conflitos internos na sociedade em geral. Christopher possui ativo o arquétipo do rebelde, chegando ao extremismo. Esse arquétipo está presente no inconsciente coletivo, o que nos faz questionar de que forma ele atua em cada um de nós, positivamente ou negativamente. Você sabe reconhecer quando sua rebeldia vem à tona? Em que situações ele pode ser ativado na sua vida? Que emoções você sente quando ele está ativo? Ou será que você precisa ativá-lo para que você se movimente para onde você realmente quer estar? Olhe para dentro de você.